E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal aqui no YouTube. Hoje eu tô com uma outra pessoa muito fera, na verdade, até agora só gente aí muito fera mesmo que eu trouxe aqui para conversar sobre negócios, marketing, growth, e tava faltando uma pessoa para falar sobre dados, né? E esse é um tema que ele é um tema assim que bem do caô mesmo, sabe? Bem do caô mesmo. Você logo nota quando uma pessoa fala que ela não entende porcaria nenhuma sobre dados e quando uma pessoa fala e ela entende realmente do que ela está falando, né? E aí, nessa minha jornada para encontrar realmente uma pessoa que entendesse de fato sobre dados, eu conheci a Maíra Dana. A Maíra Dana é aqui minha conterrânea aqui de Campinas, aí num cafezinho lá aqui em Barão Geraldo, né? Onde está a famosa Unicamp, é que eu conheci a Maíra e falamos sobre dados, né? Inclusive a gente está até fazendo uma parceria porque esse assunto ele me interessa bastante. Então hoje, pessoal, estamos aqui para falar sobre ciência de dados para negócios e a Maíra Dana é que vai conduzir essa conversa. Antes ela vai se apresentar, dizer, né, quem é a Maíra, né, o que ela faz, que horas que ela dorme, que horas que ela acorda, e aí depois a gente toca esse assunto aí que ele é assim, um tema muito empolgante. Então, por favor, Maíra, você está com a palavra. Olha, gente, eu não durmo, né? Brincadeira. Tô brincando com vocês porque quem olha para o futuro e olha para dados não pode dormir. E pode ser que você esteja dormindo em relação ao seu negócio e deixando escapar aí um petróleo valioso, porque os dados são considerados o petróleo do futuro, viu, Márcia? Quem tiver dados é quem vai reter a riqueza, né? Não à toa. Inclusive, até desculpa te interromper, viu, Maíra? Não, pode Mas falar. há umas semanas atrás, eu até postei uma foto do The Economist, né, que escreveu isso, né? Onde ele coloca, tipo, aquelas plataformas, assim, né, de petróleo no mar, só que ao invés de petróleo, tá lá Google, Amazon, Apple, né, enfim, que não é por acaso que são as empresas hoje que comandam o mundo aí, né? Tem empresas que já passou de US$ 1 trilhão, né? É aquela brincadeira, sabe, Márcia? Se você soubesse o que eu sei, né? Mas é porque você se impressionaria com a quantidade de dados que são gerados todos os dias, né? E o quanto as empresas sabem sobre você. As empresas te conhecem muito, você não imagina, mas eu falo que as pessoas elas acham que é quase algo assim, fora da realidade, né? Mas às vezes você está conversando sobre um assunto e o celular, né, já entra ali no Google, pesquisa para você já aparece o anúncio de alguma coisa que você vai comprar, né, gente? Isso aí é um trabalho de dados, tá? Não é uma coisa assim, Não é não é magia. místico, não, tá? Não é magia, né? É só para você entender o quanto as empresas sabem sobre você, né? Não à toa a gente está com uma nova legislação aí de dados muito presente. Mas antes da gente começar, vamos apresentar, né, Márcia? Porque senão, já viu, né? Não apresento, já não dá. Mas aqui, ó, eu sou jornalista, sou da área de comunicação, gente. Eu venho da área de comunicação, né? E aí eu fui fazer essa formação em negócios pela FGV e faço atualmente um MBA de marketing digital, onde a gente fala muito sobre business analytics, né? Que são os dados para negócio. E eu estou apaixonada, assim como o Márcio, por essa área, porque é uma área assim que é aquele emoji, sabe, Márcio, da cabeça explodindo? É mais ou menos isso que acontece quando você começa a entender. E eu comecei a me interessar por futurismo e tendências a partir da moda, porque a moda ela dita o que você usa a partir do que é pesquisado e o que vai estar em tendência daqui a 5 anos. Ô, Então Maíra, pensa. vou contar uma curiosidade. Você sabe que a primeira Conta. vez que me interessou esse assunto foi justamente uma pessoa da indústria de roupas, moda, né, de modo geral no Brasil, estava falando sobre Big Data e como que o Big Data, ele até, tipo, naturalmente, né, influencia o planejamento de produção, né, no Brasil, né, sobre Isso. isso. Então foi realmente uma curiosidade, mas não tem nada a ver com essa área, tá? Mas realmente eu vi uma. Agora me fugiu na cabeça de quem que é a pessoa. Mas foi somente né, ouvindo, né, vendo uma palestra de uma pessoa dessa área que eu me interessei também pelo tema. Por favor, continue. Mas se você for imaginar, olha só, alguém está te falando hoje o que você vai usar daqui a 5 anos, né? E por mais que você resista, você acaba embarcando em muitas das tendências que estão aí.
as pessoas que criam moda, elas fazem uma análise muito detalhada do que está aí, do que vai vir no futuro, do que é tendência, né? E até eu me apaixonei ainda mais por isso, porque eu tive a oportunidade de viajar para Milão para fazer um curso, né? Um módulo desse meu curso fora do Brasil, e tinha uma professora lá, já uma senhora, há mais de 80 anos, mas ela era aquela biblioteca, né, ambulante, cheia de informação. E aí eu falei, nossa, agora eu vou poder realmente alimentar minha curiosidade, né? E eu falei, então me conta como uma tendência é formada, porque é isso que eu queria saber, né? Como uma tendência é criada, ao ponto de alguém ir lá e criar uma roupa para você usar baseada naquela tendência, né? E ela fala, olha, as energias, né, são criadas através de grupos de pessoas, né, que têm um mastermind ou se conectam por assuntos que elas têm em comum. E às vezes isso vai crescendo de uma forma orgânica. E aí você tem o que ela chama de grandes animais, saúde, política, né, os grandes temas. E isso vai esbarrando nesses temas e vai crescendo. Chega uma hora que foge do seu controle, que foi o que aconteceu, inclusive, na nossa política aqui no Brasil, né? Onde o último presidente foi eleito, você não consegue mais controlar a tendência. Ela cresce além das pessoas, né? Então, eu achei super interessante. E aí, isso aguçou ainda mais a minha curiosidade, né? Acerca do que a gente prevê de futuro. E a área de marketing está muito relacionada a negócio e o que a gente pode prever em termos de faturamento, em termos de vendas. E é incrível o que você pode aprender sobre o seu cliente se você estiver disposto a fazer essa análise de dados, né? E aí, então, eu tenho a Alquimia Marketing e Consultoria, né, que é a minha empresa. Eu tenho uma sócia também nessa empresa. Estou apaixonada por dados e tendências. Deixei meus dados aqui para vocês. E tem um projeto também focado em empreendedoras mulheres, que é o Empreendedoras Ousadas, onde eu ajudo mulheres a estruturarem um negócio. Porque, Márcio, no Brasil, 83% das mulheres, elas entram para o empreendedorismo por sorte, por ocasião, por circunstância, por obrigação. Tá? Elas não estão lá realmente para criar negócios de uma forma mais estruturada, porque elas caem lá por falta de oportunidade de mercado mesmo. Mas aí vamos para o nosso assunto aqui, né? O que é, então, o Business Analytics? São dados para negócios, que é o que as pessoas querem saber realmente, né? Então, imagina que você pode prever o resultado de uma promoção antes de colocar a promoção no ar, tá? Você tem uma previsão do resultado que você vai ter dessa campanha. Com isso, você consegue dados sobre reabastecimento. O que eu preciso ter em termos de produto para que eu possa fazer uma venda durante essa campanha. Você consegue prever demandas de mercado, o quanto as pessoas estão dispostas a comprar de você. Você consegue otimizar o seu merchandising, as suas campanhas, de forma absurda, porque você sabe que a cada real gasto, você tem um índice de retorno que vem para você, né? Então, isso ajuda muito a gente a prever a demanda que a gente tem. E, claro, a comunicação. Então, a retenção de clientes, seu planejamento para capacidade, quantas pessoas vão comprar o seu produto, otimização de rede, tudo isso é feito a partir do Customer Relationship Management, né? Que o Márcio faz super bem. Mas se você só coleta esses dados e você não faz nada com eles, você não vai ter os insights que você precisa para fazer esses ajustes ao longo do caminho, né, Márcio? Exatamente. A Maíra está falando do famoso CRM. Isso. E olha que engraçado, né? Tem empresa que não tem nem CRM, né? Nem CRM a empresa ela tem. Então, se você não tem CRM, esse aí é o passo zero, tá? Passo zero mesmo, porque não tem o CRM. É quase como dormir, sabe? Dormir sem saber o que vai acontecer amanhã, tá, gente? Vamos lá. Então, se você começa a coletar esses dados, você começa a entender quem é esse seu consumidor. Não à toa, empresas como Google, a Amazon, né? Elas vão coletando esses dados para saber exatamente o que oferecer para você. E o que uma empresa, Maíra, ela tem que imputar num CRM de importante, além de nome, telefone e e-mail? Existe muito uma briga entre o qualitativo e o quantitativo. Então, o quantitativo é eu dizer quantas pessoas são brancas, têm entre X anos e X anos, né? Trabalham com isso. Então, estou falando do quantitativo. Eu estou pegando o perfil demográfico, por exemplo, e estou ranqueando as pessoas, né, baseado nisso. Mas o qualitativo, ele é muito mais importante, porque ele traz realmente esses insights, que é a questão de hábito, a forma como o seu cliente vive, o que o seu cliente lê, o que ele assiste, né? Eu brinco, viu, Márcio, que a gente tem que ser um pouco Sherlock Holmes e dar uma pesquisada sobre o nosso cliente também. Você se surpreenderia se você começar a pesquisar as pessoas e ver pelo que elas se interessam.
porque aí você consegue entender mais sobre esse perfil psicológico da pessoa que está lá e sobre o que realmente vai influenciar ela nessa compra. Então, se você só se ater ao qualitativo, claro, você vai conseguir direcionar campanhas, tá, para essa pessoa, encontrar essa pessoa numa rede social ou no Google da vida. Mas se você não tem o qualitativo, você não tem a palavra mágica que vai converter isso numa venda. E de nada adianta eu chegar na porta e não ter o resultado. Tá? Então, as empresas têm que começar a olhar para o qualitativo, mas também para o quantitativo, mas também para o qualitativo. O que, que tem de interessante em relação a essas pessoas que estão voltando para essa compra? Né? Aí você fala, por exemplo, uma das, né, ferramentas que você pode olhar isso é o Google Analytics, né? E aí eu falei, por exemplo, tem empresas que não têm Perfeito. CRM, né? Existem empresas que têm site, mas o Google Analytics não está instalado, né? Então, esse é o passo zero também, é um dos passos zeros, né? Ó, então, olha só a quantidade de informação que o Google te dá, tá? Ele consegue mapear o que a pessoa está vendo no seu site, né, Márcia? O que é mais interessante, em que ela gastou mais tempo, se ela clicou num link, se ela não clicou, então você está perdendo a oportunidade de entender o que interessa para o seu consumidor se você não fez esse passo zero, tá? Que o Márcio comentou aqui com a gente. E aí, assim, só para vocês entenderem o que, que isso significa em termos, né, de resultado para as empresas no mundo. Então, o que está sendo utilizado? Eu trouxe uma pesquisa para vocês do MicroStrategy, né, que é uma empresa que pesquisa dados, e ela está dizendo o seguinte, ó, que 30,8% das empresas estão monitorando e melhorando o seu desempenho financeiro através de coleta de dados também, tá? Então, fazendo essa análise, eles conseguem melhorar o desempenho financeiro da empresa, ó. 35,5% melhoram os processos e a eficiência de custos dentro da empresa. Então, você consegue reduzir e economizar também através de dados, tá, da sua empresa. E aí, ó, 33,7% estão utilizando isso para direcionar a estratégia e mudança. Então, todo mundo viu, né, nessa última crise do Covid, que quem não estava aí com tudo 100%, a empresa veio abaixo, tá? Muita gente faliu, muita gente não teve essa transformação que poderia ter tido. Tem um case até muito legal, Márcio, que eu vou apresentar hoje à noite, do Airbnb, né? O que foi o turismo durante o Covid e como a empresa veio se adaptar nesse período para atender essa demanda que foi bloqueada pela questão da viagem. Então, ninguém podia viajar. Como é que o Airbnb ele foi, então, implementar mudanças para contornar a questão do Covid. É super interessante. É legal, sabe? Até isso é interessante mesmo, porque até veio uma curiosidade. Porque 3 meses depois da pandemia, eu vi uma entrevista, né, do founder do Airbnb dizendo que aquilo que eles tinham feito em sei lá quantos anos tinha ido abaixo depois de 3 meses, né? Eu não sou cliente do Airbnb porque eu gosto mais do Booking, né? Do que do Airbnb. Mas é realmente interessante como foi essa adaptação, né? Porque não é novidade para todo mundo, a indústria do turismo ela foi uma das principais, né, que mais sofreram aí nessa pandemia. Pode te tocar o barco, viu, Maíra? Eu brinco que tomou na cabeça e teve que sair nadando de cabeça para baixo, assim, literalmente. Mas por eles terem dados em relação à ocupação, a quem era esse perfil de cliente, Márcio, já dando um spoiler aqui, eles conseguiram adaptar essa estratégia porque eles perceberam que grande parte das pessoas que alugam o Airbnb, ela não está lá em turismo, ela não está lá por um período curto, ela faz esse aluguel por um período mais prolongado pelo Airbnb. E foi aí nessa estratégia que eles focaram. Mas são 100 mudanças que eles fizeram, tá? 100 mudanças que foram feitas e implementadas pelo Airbnb para contornar essa crise e estar hoje despontando para uma demanda reprimida de mercado que vai acontecer entre esse ano e 2025, tá? Então, é bem interessante. E aí, a gente também tem que entender, olha, o quanto as empresas estão disponíveis a investir nisso no futuro, ó. 71% das empresas globais prevêem um investimento em análise de dados e prevê que esse investimento vai ser acelerado nos próximos 5 anos. Então, essa indústria, ela tende a crescer. Por quê? Porque ela possibilita que você realmente tenha resultados assertivos, né? E aí essa frase do John Hammond, que eu amo, que é assim, ó, usar análise de dados é a forma mais eficaz de ter uma influência na sua organização, ó. Se você vai para uma reunião, né, você pode ter opinião, mas se você tiver dados, você realmente consegue ser influente nessa reunião,
porque você está provando o seu ponto de vista através de números, e números não mentem, né? Números são mais do que achismo, tá, gente? São conclusões realmente estatísticas de previsão de futuro. E aí eu quero até dar um exemplo aqui prático, tá, de como isso funcionaria numa empresa. Então eu peguei aqui um case para vocês entenderem como é que essa análise de dados poderia possibilitar esses insights. Então a primeira fase é a informação descritiva. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma universidade focada em EAD, né? Não vou falar nomes, porque a gente não está aqui para divulgar ninguém, mas existem várias que focam só no ensino à distância. Maíra, Ah, só uma consideração aqui. Isso aqui que você vai falar agora, né? Porque existem algumas palavrinhas aí que o pessoal ouve e às vezes talvez, né, não entendem do que se trata. E quando houve tipo o tema de data driven, né, orientado a dados, né, é exatamente isso aqui do que se trata, né? Uma análise descritiva, exatamente. diagnóstica, previsiva, né, e prescritiva, né? Então, por favor, Maíra, só fazendo essa consideração. Não, ótima consideração que você fez. É uma empresa que ela é data-driven, ela está realmente sendo influenciada por essa análise de dados que ela está fazendo dentro do seu negócio. Então, você consegue ter conclusões bem assertivas, né, em relação inclusive, prever o que vai acontecer no futuro em termos de numéricos, tá? Então, a cada R$1 gasto, eu tenho um retorno, por exemplo, na minha campanha de 6,1%. Então, veja como isso é super específico. Aí o primeiro passo é a informação descritiva mesmo. Então, por exemplo, todo mundo sabe que os alunos, embora eles se matriculem numa universidade, eles tendem a deixar o curso, a abandonar o curso, tá? Ao longo do percurso. Então, para vocês terem uma ideia, o dado mundial é o seguinte: 10% das pessoas terminam o curso e 5% das pessoas colocam em prática, tá? Esse é o dado mundial. Então, um dos grandes desafios de uma faculdade EAD é realmente reter esses alunos, para que eles não abandonem o curso. O que você consegue ver a partir dos seus dados? Primeiro, a informação descritiva. Quantos alunos abandonaram o curso, por exemplo, ano passado, em relação ao ano anterior? Eu posso comparar ano a ano como é que tem sido essa retenção dos alunos, tá, no meu negócio. O segundo ponto vem para um diagnóstico, Márcio. Aí aqui, ó, eu tenho que entender por que eles abandonaram. Então, aqui a gente vai realmente fazer testes estatísticos para entender se existe um motivo pelo qual a gente pode provar, né, que leva a esse abandono. Então, comparando os dados, a gente procura esse insight. Qual é o diagnóstico? Por que o aluno não está realmente ficando lá, tá? Para o curso, né? E por que ele abandona? E aí, a partir disso, a gente vai para uma previsão. Quais alunos têm mais probabilidade de abandonar o curso? Então, a gente traça um perfil e a gente consegue entender se aquele aluno ele tem um índice, né, de abandono, tá? E por que ele tem esse índice de abandono? E baseado nisso, é prescrito, né, digamos assim, uma solução, uma receita, uma forma de trabalhar isso. Claro que é um trabalho em equipe, né, Márcia? A gente está falando de marketing de um departamento. Mas a decisão estratégica vai vir a partir dessa prescrição. Então, em quais alunos nós devemos focar para reduzir esse abandonamento do curso? Então, veja como eu consigo entender. Primeiro, quem abandona? 2, por que ele abandona? 3, quem tem mais probabilidade de abandonar? E aí, o que eu vou fazer para reduzir esse volume? Então, Márcio, Isso aí é uma super coisa que específico, né? Isso é uma coisa que simplesmente você encontra lá uma métrica, né? Que você vai trabalhar em cima dela, impactando isso aí, você simplesmente muda todo o seu jogo, né? Você muda toda a história da sua empresa e numa abordagem totalmente fundamentada em dados, né? E aí, tomando aquilo que você falou, que dados não mentem, né? Então, se aquilo que você está fazendo é orientado por dados, então, por natureza, a chance de dar certo e de impactar na métrica correta vai ser muito maior. Exato. E o empreendedor, Márcia, ele tem muito esse questionamento, né? O que eu posso ajustar? Qual ajuste fino eu posso fazer aqui? O que eu posso melhorar? Essa é uma tendência do empreendedor, mas infelizmente ele ainda faz isso muito por feeling, né? Por intuição. Uhum. Ele não faz isso muito com dados. Por exemplo, estou vivendo isso, né? Mas de um outro modo, né?
Porque eu tenho os dados para mostrar para o meu cliente aonde está o problema. Mas existe ali já uma cultura, digamos, controladora, perfeccionista, né? E aí não aceita essa solução, né? E aí a solução que é proposta, geralmente daqui a 3, 4, 6 meses, não vai dar em nada, vai dar tudo errado, tá? Do mesmo jeito, né? Isso aconteceu comigo numa vez, por exemplo, onde eu coloquei ali os dados em cima e pensando simplesmente em solucionar os problemas de vender, né? Do time de vendas, né, ali de uma empresa, né? E aí simplesmente o diretor de vendas, né, disse dane-se, não quero saber nada disso, assim, não com essas palavras, né? Mas falou assim, cara, tive uma ideia genial, vamos mudar a cor das assinaturas dos vendedores, né? Tipo assim, umas coisas assim totalmente desconexas assim, com a realidade, né? E aí passa 4 meses, 6 meses e torra o dinheiro em equipe, dinheiro em marketing, tudo, e nunca entende o porquê não encontrou a solução, né? Então, realmente, os números, eles são aquela verdade que muitas vezes não é todo mundo que gosta também, às vezes, de ouvir, né? Porque os números é uma verdade crua, né? A verdade ali fria, né? Eu gosto de dizer que nem todo mundo está preparado para a resposta, né? Então, muitas vezes até o empresário ele tem uma visão ou ele tem uma ideia do que poderia ser, e aí ele questiona isso, ele cria uma hipótese, né? Ah, será que isso é real? E aí, quando a resposta vem negativa, não é real, a gente prova, né? Por um método estatístico matemático, é que não é real, ele tem dificuldade em aceitar, tá? Por quê? Porque ele tem essa ideia preconcebida. Então, quando você olha realmente para os dados, você tem que deixar tudo o que você pensa um pouco de lado, para que você procure essa solução, porque senão você está tendenciando, né, alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente faz um trabalho, né, Márcio, para um terceiro, a gente traz uma visão de fora do negócio. Aquele negócio não é meu, certo? Eu não tenho vínculos emocionais com aquilo. Então, eu estou fazendo uma análise pela análise. Realmente por esse objetivo. Eu não estou trazendo uma tendência a essa análise, tá? E aí, nos dados é muito difícil. Você pode até tentar provar um ponto, mas a matemática responder para você que não é possível. E aí cabe ao empresário aceitar isso, né? Agora, claro que é mais fácil eu apresentar isso para ele em termos de informação, em termos de dados, mas se eu puder contar uma história, né, e realmente envolver ele nisso, ele vai aceitar isso com mais facilidade, viu, Márcio? Essa é a dica, é trazer o storytelling dentro dessa composição de uma forma mais lúdica, para que ele se questione em relação, né, ao que ele realmente está pensando, avaliando, e entenda que existe um outro ponto de vista ali, porque nem sempre a informação vai ser o que você pediu, né? A gente faz uma análise, mas a resposta pode não ser o que você realmente deseja ouvir. Legal, legal. Então, continuando aqui a apresentação, e aqui eu trouxe até alguns cases aqui para a gente analisar, porque é super interessante a gente trazer um case de uma empresa real, tá? Que já existe. Alguns eu não posso citar a empresa, mas esse aqui eu posso, que é a Uber. Então, como os dados te ajudam a ter decisões mais assertivas em relação ao seu negócio, tá? Então, todo mundo sabe que uma empresa como a Uber, né, ela tem uma cota, não sei se você já ouviu esse termo, Márcio, Customer Obsession Ticket Assistant, mas eles têm um índice, tá? Que eles vão dar uma nota para esse atendimento que é feito de um dos clientes deles, tá? E isso no início de 2018. Eles usaram uma ferramenta de machine learning, né? Para criar e ajudar esses colaboradores deles a ter mais velocidade e precisão para responder esse ticket. Então, a pessoa vai lá, o usuário abre um ticket de suporte. Ele tem que ter um retorno, isso é o atendimento ao cliente. E eles começaram a prever isso a partir de uma inteligência artificial, uma máquina. Né? Depois eles pegaram um teste AB. Já ouviu falar de teste AB? Quem, eu? Sim, com certeza, né? Tinha que saber, né? Com certeza. Se eu não sei, já me joga aqui do 11º andar. Na verdade.
certo? Então, o teste AB, ele prevê que eu tenho um método 1 e um método 2. Eu vou explicar aqui, né, Márcio, que pode ser que as pessoas não saibam o que é. Então, eu tenho um método A e um método B, e aí eu vou fazer um teste, vou rodar um teste em cima do método para ver qual que traz o melhor resultado. E foi isso que eles fizeram. Eles compararam os resultados das duas opções, a que eles tinham e a que foi criada através do machine learning, e aí eles viram que existiam realmente melhores resultados nesse modelo que foi criado pela máquina, então eles implantaram esse modelo. Então veja como eles simplificaram o processo, né, para o próprio atendente, para a pessoa que trabalha na empresa, e também economizaram muito dinheiro. Certo? Existe uma economia financeira de você estar realmente tendo um método mais eficaz, né, mais assertivo para o seu resultado. Então, o uso de dados, ele traz essas decisões mais assertivas. Você pode ter confiança nessa decisão que você está tomando naquele momento, porque, né, os dados não são pessoais, eles não mentem, tá? Aí eu trouxe um outro aqui de aumento de receita, só para vocês entenderem como funciona esse aumento de receita, vai realmente estar ligado ao produto, ao cliente, a essa análise que você faz em relação à aceitação do seu cliente para o que você vende, tá? E as empresas que adotam essa estatística, elas têm esse método, né? Elas têm retornos financeiros significativos, ó. A McKinsey, né, que é uma consultoria mundial, ela prevê aí que mais ou menos esse aumento de lucro é 6% de faturamento bruto anual de aumento de lucro e pode chegar a 9% em 5 anos. Então, olha só quanto eu estou ganhando, né, em termos de eficiência, mas também de capital para o meu negócio. Né? Uma outra pesquisa recente mostra que você pode chegar a uma redução de 10% em relação aos custos da sua empresa. Então, a gente está falando aqui, né, Márcio, de certa forma de Lean Manufacturing, só que para dentro do seu negócio. O quanto você pode cortar aí as gorduras, economizar, tá realmente mais dentro do seu mercado e em direção à tendência mais assertiva e tomar as decisões certas, né, para o futuro. Isso pode, inclusive, valer, né, a saúde financeira da sua empresa, só para vocês entenderem. E você pode melhorar a sua eficiência operacional. Esse outro case é bem legal e ele está relacionado à operação do negócio. Então, quando a gente fala de infraestrutura, né, você vai lá e faz uma instalação. Quanto tempo essa infraestrutura vai durar? Quanto tempo eu vou precisar fazer uma manutenção nessa infraestrutura, por exemplo? Então, eles fizeram uma previsibilidade através de dados, e aí eles sabiam exatamente antes o ponto crucial para fazer essa manutenção. E com isso, eles economizaram, melhorando a eficiência do serviço deles antes que desse um problema. Porque a tendência das empresas é assim, né, Márcio? Eu instalo uma coisa, se der problema, você me liga. Você gasta horas ligando. Mas se você pudesse prever antes, que dia aquilo vai dar problema? O quanto isso impactaria o seu negócio, né? O quanto você traria uma melhor eficiência operacional para esse seu negócio. Então, só para vocês terem uma ideia do que pode ser previsto, né, através do Business Analytics, através dos dados. Então, você trabalha em 3 esferas: a melhor eficiência operacional, a questão de redução de custos internos para processos e compras, e a previsibilidade, né, de futuro em relação a forecasting. Então, o que você vai vender? O que você precisa investir? Tá? E isso tudo vai trabalhar numa saúde financeira para o seu negócio. Você enxerga muito isso, Márcio, nos seus clientes? Eles conseguem ver, digamos assim, como eles podem melhorar essa eficiência através de dados? Aí eu tinha mutado, desmutei e eu mutei de novo. Assim, geralmente eu estou resolvendo problemas, né? Muito hoje, inclusive eu tenho isso como escopo, né, do trabalho. Infelizmente eu nunca consegui implantar porque, como falei, quando às vezes eu vou resolver problemas mais urgentes, né, como tipo aumentar as vendas, né, da empresa, trocar por meio de canais, né, de aquisição mais baratos, né? Então, assim, geralmente eu não estou hoje lidando diretamente com isso, né? Mas basicamente vão ser números, né, que eu lido, vão ser os KPIs relacionados a marketing, a vendas, né? E você mexer com isso já impacta, né, diretamente na eficiência operacional
no que diz respeito ali a alinhamento entre marketing e vendas, né? Aí mexendo com isso. Então, basicamente, são esses os números, né? Os dados que eu estou lidando com as empresas, viu, Maíra? Apesar que, como eu falei, né? Eu quero isso... Aprofundar, né? Eu quero aprofundar, eu quero, inclusive, trazer até algo maior, né? Como escopo de serviço, mas as empresas que hoje eu estou resolvendo alguns problemas, como falei, você tem lá uma empresa que tem muitas 30, 40 funcionários e às vezes o site deles não tem Google Analytics, né, por exemplo, né, coisas assim muito amadoras mesmo, né? Que às vezes fala assim, cara, como que a empresa chegou aí há 20, 30 anos, né, de existência? Às vezes eu me pergunto, né? Então, é por isso que eu falo, a gente está num país que é tão pé de chinelo que às vezes você resolver algumas necessidades básicas, você já pode, assim, tipo, a empresa crescer, assim, né? Mesmo não estando tão profissional, assim, né? As coisas, né? Até você está falando de algumas etapas básicas, né, que a gente pode falar para qualquer empreendedor que está começando aí no negócio. Então, você ter os KPIs, que são índices de performance, e você entender quais são os índices que realmente impactam o seu negócio, isso já vai alavancar muito o seu resultado. Então, você estar medindo realmente a eficiência do seu produto, a eficiência do seu serviço, medindo o investimento que você tem que fazer para atrair esse cliente. Então, se você consegue iniciar com esses índices de performance, você já vai ter insights, né, em relação ao seu negócio. E se você consegue aprofundar, por exemplo, com o Google Analytics, para você poder traçar um perfil em relação ao seu cliente, quem é esse cliente, porque ele compra, porque ele tem esse desejo, né? Como que eu acesso ele? Então, você começa realmente a aprofundar mais essa relação entre cliente e empresa e entender se você precisa fazer ajustes ou no produto ou na comunicação, né? Ou na forma que você está realmente captando esse cliente, mas para isso você precisa testar, né? Muito do que a gente faz é testado para a gente poder comprovar. Então, se eu pudesse dar um conselho aqui para negócio, eu diria teste. Teste para você ver se dá o resultado que você espera. Então, crie realmente uma previsão, teste a previsão, e aí você vai conseguir ver se você está no caminho certo ou não. Toda empresa, Maíra, ela tem dados, né? Então, eu acho Ela assim... só não faz nada com ele. Exatamente, toda empresa já tem dados. Inclusive, Exato. isso foi até tema de uma conversa que a gente teve aí por WhatsApp esses dias, né? Porque toda empresa já tem dados, então ela tem que olhar para esses dados, levantar hipóteses sobre isso, né? E testar rapidamente, né? Testar de forma enxuta, né? Suja no sentido de realmente aprender o máximo com isso, sujar as mãos com isso, certo? Para você entender qual que é o melhor caminho para você seguir, né? Então, isso, por exemplo, baseado em alguns números, é o que eu faço, né? Então, basicamente, quando a primeira coisa que eu faço, né, analisa ali o cenário, né, da empresa, se a empresa ela tem um tráfego no site, por exemplo, aí a gente olha, fala assim, cara, tipo, muitas vezes a empresa tem lá 30 mil visitas no site, mas aquilo que está trazendo tráfego não tem nada alinhado ao produto dela, né? Aquela coisa assim, muito ainda topo de funil, etc, né? Mas aí você, muitas vezes, um ajuste ali, você pode colocar uma coisa que é mais alinhada ao interesse do seu público para otimizar uma conversão, né? Até às vezes tipo um pop-up, por exemplo. De colocar às vezes um pop-up, você já pode aumentar 40% a taxa de inscrição no e-mail, por exemplo, né? E aí você começa um relacionamento, a nutrir, entregar conteúdo, né, para os clientes, né? Os prováveis clientes, né? Então, assim, as empresas têm muitos dados, não fazem nada com isso, mas esse deveria ser o ponto de partida, né? Levantar hipóteses a partir disso, testar rápido e sempre ir otimizando, né? Exatamente. Eu acho que não é só o ponto de partida, mas é o ponto que você tem que retornar em todo o seu planejamento estratégico o tempo todo. Então, se eu começo, né, com o ponto de partida A, eu testo e não dá o resultado, eu vou testar então no mês que vem o B, e depois o C, depois eu vou levantar uma nova hipótese a partir desse resultado. Mas o fato é que o empresário ele precisa aprender a analisar os dados que ele tem na mão. E até quem faz pesquisa, viu? Isso eu acho incrível, mas é um índice. Quem faz a pesquisa de satisfação não olha para a pesquisa de satisfação. Eu falo, bom, isso não tem nenhum sentido. O que você pede para o seu cliente avaliar e aí você não avalia o que foi dito ali, né? Tem muitos insights que podem ser, assim, super bem-vindos se você fizer o trabalho. Eu acho que o dono da empresa é uma pessoa que deveria
fazer isso, né? Eu lembro até de um filme que eu assisti recentemente, que ela fazia isso, ela passava um dia no customer service, né? Atendendo as ligações de clientes, porque aí ela estava tendo alguns insights em relação ao que acontecia ali na base, mas claro que isso é muito do ponto de vista físico, demanda tempo e tudo mais. Mas se você tem esses índices e você não para com a sua equipe para analisar, então você realmente está num navio à deriva, tá? Só esperando a tempestade, aí quando vem uma tempestade, quando o Covid, o seu navio ele naufraga mesmo, tá? Porque você não tem a intenção de onde você está indo. Márcio, você acha que o empresariado hoje ele está preparado para fazer essa análise de dados, em ter uma mente aberta para receber o que vem aí de resultado? De jeito nenhum. Por isso que acho que para mim, principalmente, né? Deixa eu até abrir aqui para aparecer aqui minha cara. Principalmente que quero, Eu tô te né? vendo. Colocar isso como um escopo, né? Isso para mim vai ser simplesmente um mar azul, né? Porque Sem você dúvida. olhar, né? Porque a ideia é justamente isso, você tipo colocar os dados na frente do cliente e fazer ele olhar assim, assim, desse lado, aqui, olhar de diversos, né? Diversos ângulos aquilo. E disso vem muitos, né? E aí vai ter coisas avançadíssimas, né? Ferramentas, né? Então você falou, por exemplo, sobre. A gente estava falando de uma ferramenta específica num café que a gente estava aí esses dias, lá em Barão, assim, coisa que tipo a Netflix usa. A Netflix, ela criou, né, séries através do Tableau, né? Até, tipo assim, até quais atores contratar para a série foi ali, foi numa ferramenta que eles usaram, chama Tableau, que é famosa, né? Essa ferramenta, para criar séries, né? E aí vai ter várias séries que elas criaram, né? Que a Netflix criou baseado nisso, né? Então realmente, para mim, eu quero colocar como serviço isso, né? Mas realmente eu acho que existem. Hoje eu não vejo muito preparo, não, sabe? Dos empresários, de modo geral, não vejo. Eu acho que as empresas maiores é que estão mais preparadas para isso, né? Não à toa eles contratam hoje profissionais, mas faltam profissionais no mercado, mas eles estão assim mais dispostos a olhar para esses resultados. Mas pensem, gente, que tudo que vocês fazem hoje, tudo que aparece para vocês de produto é resultado dessas informações que você está passando, né? Ou através de Netflix, quando você assiste, né, por exemplo, um seriado e você cria o seu perfil, você já está, digamos, passando as informações do que você gosta, do que você assiste, e é por isso que a inteligência artificial mostra novamente isso para você. Se você vê as próprias mídias sociais, o que eles usam de inteligência artificial para te mostrar o que é interessante, é um algoritmo assim bem elaborado. Então, isso está cada vez mais no nosso dia a dia, né? Se você tem um Echo Dot, né, ou uma Alexa, como eu tenho, ela também coleta informações sobre você, de tudo que você compra, da sua lista de compras. E não à toa as empresas estão criando aplicativos, né, que coletam dados. E se você tem uma oportunidade, por exemplo, de criar uma skill para Alexa ou para outro serviço, você vai lá, corre lá para fazer isso, que você está perdendo tempo. Que ali você também compartilha um pouco desse avanço tecnológico da Amazon, quando você consegue criar um skill que é utilizado, né, pelo usuário final, que no caso é a pessoa, né? Então, super interessante. Tem muitas oportunidades aí, Márcio, mas eu não vejo as pessoas assim muito ávidas, não. Acho que elas têm um pouco de medo. Aí ainda vem agora, né, com o 5G, né, que vai mudar aí o mercado, né? Internet das coisas, né? Pois é. Mais uma interface aí que vai também gerar muitos dados, muitas informações, né? E o quanto você está preparado para isso, né? O que você vai fazer com esses dados na sua mão. E se você está disposto a realmente ter essa mente aberta, porque eu acho que esse é uma qualidade sine qua non para quem quer sobreviver aí no futuro, é manter a mente aberta para o que vem aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Como manter essa mente aberta. Mas é isso por hoje. Eu quero te agradecer, Márcio. Não sei se você tem alguma consideração aqui, mas eu quero te agradecer pelo convite. Ótimo, eu que te agradeço por ter aceito, Maíra, aí esse bate-papo e dizer para o pessoal, se você inclusive quiser voltar lá aquele primeiro slide onde estão as suas informações, Maíra, por favor. Vou voltar. Pronto.
Que sou eu. Voltei. Aí, pessoal, aí tá os dados da Maíra. Então, a Maíra é uma pessoa que gosta de compartilhar informação, conteúdo, né? Então, para você poder aí interagir com a Maíra nas suas redes sociais. Maíra, muito obrigado, viu, pela aula, por toda a explicação. Se você é de Campinas, a gente tem um grupo chamado Campinas Sharks, que você pode participar, e hoje a Maíra, inclusive, ela vai fazer lá uma palestra, né? E para todos nós. Mas muito obrigado, viu, Maíra? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui nesse canal e também de compartilhar esse vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço. Até mais.